Cara, mas assim, o que que te deu o start? Eu acho interessante isso. Você que não tinha nem terminado a oitava série, te deu o start, cara, eu quero estudar, preciso melhorar e quero a É. polícia. Então, só corrigir, eu tinha a oitava série, foi onde eu Ah, tá. tinha Parou parado. na oitava É. série. Tá. E aí eu era vendedor de canga aqui de Copacabana. Aqui. Ah, é? É. Eu vendia canga, ou às vezes, para conseguir um dinheirinho melhor no preço da canga, eu ia para uma praia ali em Niterói, em Cambuinhas, que o ônibus não chega até lá. Então é a praia que vai o pessoal mais de elite. E aí eu descia no último ponto onde o ônibus passava e andava demais por quase 40 minutos para conseguir chegar nessa praia que só iam as pessoas com poder aquisitivo melhor. Eu era vendedor de canga, fazia faxina também em clubes e era lutador de jiu-jitsu. Na verdade, o que eu já era casado, né? Tinha um filho e o meu trabalho, né? O meu ganha-pão era dando aula de jiu-jitsu. Só que a aula de jiu-jitsu, ainda mais eu morava no Jacaré, o subúrbio aqui do Rio, lá na comunidade do Jacarezinho, então a academia era modesta e não era o dinheiro da mensalidade que eu conseguia pagar, sustentar minha família. Eram com as lutas de vale tudo na época, não era nem MMA, de vale tudo e os seminários que eu dava no exterior. Eu ia muito para os Estados Unidos, lutei no Japão, muito nos Estados Unidos, e aí, por conta do 11 de setembro, o meu visto foi cancelado. Por conta do atentado, houve uma nova política de imigração, né, de visto para os Estados Unidos, e aí, com o meu visto cancelado, eu não podia nem lutar nos Estados Unidos, nem dar seminário e nem no Japão, porque os voos do Brasil para o Japão, na época, todos paravam nos Estados Unidos e você tinha que ter o visto para os Estados Unidos. E aí, como desde criança, eu sempre tive 3 sonhos como profissão. Um era ser lutador e eu estava feliz ali, mas eu tinha que passar por um novo trabalho, porque meu filho tinha nascido e aí eu não ia conseguir ter a renda suficiente através da luta. Fui medalhista mundial, ganhei de vários ícones do jiu-jitsu, do próprio Vitor Belfort, do Jean-Jacques Machado, da família Gracie, e tive bastante sucesso, sou muito feliz, só que chegou um momento que eu falei, agora eu tenho que fazer um concurso, ter um emprego mais estável, porque eu tenho filho. E aí eu sempre quis ser lutador, bombeiro e policial. Quando eu falei, pô, então agora eu vou ser bombeiro, né? Pô. Só que aí quando eu fui pegar o edital de bombeiro, caía muita química e física. Irmão, e até hoje eu não entendo nada daquele negócio de tabela periódica. Aí eu falei, rapaz, pô, acho que eu não vou ser bombeiro não, deixa eu ver policial. Aí quando eu fui ver para ser policial, era negócio de direito, né? Eu falei, ih, rapaz, isso aí é coisa de, ó, só tutelada, entendeu? Pô, só tu desenrolar bem, dar uma... Vou ler. Aí eu falei, não, então vou fazer concurso. Aí nisso, entrei pro cursinho, comecei a me preparar. Você estava anunciando, né, o curso no início, e assim, ó, eu não sabia nada. Cara, eu tinha 26 anos, na oitava série. Eu sabia estudar? Claro que não. Não tinha conhecimento algum, cara. Cara, oitava série, 26 anos. E aí, eu penso o seguinte, meu amigo, se tu for pra guerra, se tu for pra uma guerra mundial, tu vai querer ir com quem? Para os Estados Unidos. Se tu vai entrar numa favela aqui no Rio, tu vai querer ir com quem? Aprender com quem? Com o BOPE, com a CORE, né? Se tu quer aprender a operar em todos os ambientes operacionais do Brasil, tu vai buscar o COT, a CAOP. E aí, na época, eu olhei o cursinho, eu falei, pô, se você quer fazer MMA aqui no Brasil, tu vai buscar o quê? Pô, a Nova União, o Zé Aldo, Renan Barão, Júnior Cigano, né? Tem outras equipes também, mas eu digo, meu irmão, tu vai buscar aprender com os melhores. Eu não tinha conhecimento algum de estudo, eu não sabia estudar. E aí eu busquei um cursinho e aí comecei a aprender a estudar e a estudar. E aí, felizmente, eu passei depois de 1 ano e 30 dias exatos estudando para a Polícia Federal. Caramba, cara.
Bom, se não fosse esse 11 de setembro, talvez você continuasse nas suas viagens, seus seminários e talvez Sim. não entrasse para a polícia. Muito provavelmente, porque eu estava tendo sucesso na época. Você imagina, o primeiro mundial que eu lutei, Japão. Já medalhei, já fechei com o meu Nessa época professor. tu não vendia canga. Vendia canga também. Também. Entendeu? Porque era assim, quando tinha uma oportunidade de lutar lá fora, aí eu ia lá pra fora, ganhava um dinheirinho, lutava, ou dava um seminário e voltava. Só que depois o dinheirinho ia acabando. Porque antigamente, hoje, você tem muitos eventos de Vale Tudo ao redor do mundo. Antigamente, por exemplo, a minha primeira luta oficial, né, porque eu fiz a minha primeira com 15 anos, depois a minha primeira profissional, eu fiz com 18 anos e foram 3 lutas de Vale Tudo na mesma noite. Cada luta de meia hora, sem luva, praticamente sem regra. Para chegar no final, você ganhar um vale transporte e um ticket de refeição. Então, eu fazia as lutas que lá fora davam um dinheirinho. Por exemplo, eu lutei no Japão Open, que foi aquele evento que o Rickson lutou contra vários adversários famosos, o Yuki Nakai, vários, enfim, foi o que, né, o último aqui que a geração mais nova conhece. Eu substituí o Rickson, foi esse evento que eu lutei contra o Hayato Sakurai. E aí, para fazer a luta principal do evento, eu ganhei só $6.000, que é pouco pro evento que você tá jogando uma final da Champions League, da Liga dos Campeões, né? Mas para você ter ideia, o co-main event foi o André Pederneiras, meu professor do José Aldo, o Rafael da Kings, o professor Rafael da Kings, Rafael Cordeiro da Kings MMA, que é treinador do Verdun, do Vanderlei. Antes dele, quem lutou foi o Johnny Eduardo, outro lutador também do UFC. Aí você vê, naquela época, aí eu ganhava $6.000, aí ficava uns mesezinhos ali conseguindo pagar as contas, mas daqui a pouco já tinha que voltar a vender canga e a fazer faxina em clube. Até que eu não podia nem mais competir lá fora, porque eu estava sem o visto americano na época. E então eu falei, agora eu vou fazer concurso. E aí começou, bombeiro não vai dar, que tem tabela periódica. E aí eu fui para a polícia. Se fosse, por exemplo, hoje em dia, a realidade que você estava naquela época, a performance que você estava tendo na luta naquela época, se fosse hoje em dia, tu acha que seria muito diferente a tua vida? Com certeza, porque, por exemplo, se você fazer uma luta dessa, um main event, num evento como, se é a luta principal, num evento como o Bellator, como o UFC, que são os eventos, o Japão Open era o evento top da época, Muitos né? brasileiros iam pro Japão lutar, né? Sim, Porque lutar o Pride, dinheiro. lutar o Shooto e lutar o Japão Open. Então era o top ali, você fazia a luta principal, cara. Então então eu fico imaginando assim, fazer a luta principal hoje de um UFC, de um Bellator, você chegou ali na primeira divisão do MMA, e para você fazer um main event desse, você ganha, isso varia, né, de lutador para lutador, mas tu vai ganhar ali de 150 a $250.000 por baixo, Fora os patrocínios, entendeu? né, que tem Fora os patrocínios. E com Então aí rede social todo mundo tem patrocínio. Exato. E aí hoje é outra realidade. E aí não só isso, você lutou um evento desse, meu amigo, você vai dar seminário. Aí o teu seminário também, o valor eleva bastante. Então, eu acredito que apesar do meu sonho sempre ter sido, sempre foi, né, ser bombeiro, policial e lutador, como eu não teria tido essa trava por conta do visto, e meu filho ter nascido, eu ia continuar, se fosse hoje eu continuaria na luta, e se tudo continuasse como estava acontecendo na época, com certeza eu teria muito sucesso também hoje. Bom,
Aí aconteceu tudo isso, você começou a estudar e você largou tudo, ficou só no estudo e trabalhando, vendendo. Sim, na verdade, os 6 primeiros meses eu ainda trabalhava. Trabalhava e, inclusive, treinava para competir. Porque quando eu comecei, você não tinha noção do desafio, eu não tinha noção do desafio que era um concurso público. Imagina uma pessoa do zero, não sabia. Então, aí quando eu me matriculei, né, no cursinho, comecei a aliar. Aí é que eu fui vendo que o buraco era mais embaixo. Imagina alguém que a minha primeira aula foi do artigo 5º da Constituição. O professor mandava abrir, era só a aula de artigo 5º. Aí, ó, abre aí no artigo 5º, inciso 3º, a linha não sei o quê, parágrafo não sei o quê. Meu amigo, eu não conseguia encontrar. Esse era o Haroldo que decidiu ir para o concurso. Então, depois de 6 meses, eu fiz um concurso da PRF. Eu passei, eu fui aprovado, mas fora do número de vagas. Mas isso foi bom para eu ver que eu estava no caminho certo e o dono do cursinho me chamou e falou, irmão, cara, é só tu continuar que tu vai conseguir. Vai ter Polícia Federal agora, mete as caras que tu consegue. Aí aquilo ali eu falei, cara, vou parar tudo. Por quê? Quando você... Imagina assim, ó, você passar para o concurso é um desafio grande. Qualquer concurso que seja, é um desafio grande. Você ser campeão mundial de jiu-jitsu é um desafio grande. E se você tiver vários desafios, vários projetos grandes ao mesmo tempo, corre o risco de você não conseguir ter sucesso em nenhum deles. Porque você passar para concurso, eu não estou falando que você não pode trabalhar e estudar, né? Mas, cara, uma pessoa... Eu estava muito lá atrás, cara. Imagina o cara que tinha 8ª série, aí eu fiz o supletivo, estava ali, não tinha... Então eu estava muito atrás. Hoje, quando eu dou alguma palestra para cursinho, eu conto essa história, eu pergunto para a pessoa, pô, em que série, qual a tua escolaridade? Ah, eu estou terminando a faculdade, ou então eu tenho 2º grau. Falei, amigo, tu já está anos à frente de onde eu estava no dia que eu decidi entrar para a polícia. Só que aí eu tinha que o quê? Me dedicar ao máximo. E aí depois de 6 meses eu consegui, meu irmão era imigrante nos Estados Unidos, e aí ele, pô, cara, aí todo mundo viu, né? Depois de um resultado desse, aí a família começa a ver, pô, realmente esse cara não tá de enrolação, né? Vamos ajudar. Aí meu irmão foi e começou a me dar um dinheirinho por mês para que eu conseguisse pagar as contas da minha casa. E aí... depois de 7 meses só estudando, depois desses primeiros 6, aí os últimos 7 meses fiquei só estudando e aí consegui a aprovação no concurso da PF. Legal que a família abraçou, cara. É. Mas